Se você está procurando um smartphone usado, seja para tentar um negócio melhor e assim conseguir um desconto, provavelmente você já ouviu falar da Trocafone. Tem inclusive vídeo aqui no canal explicando como foi a minha experiência lá. Nesse vídeo aqui eu vou falar de uma alternativa que com certeza você precisa conferir. Para começar, ambas as experiências, tanto na Trocafone quanto na outlet do celular, foram completamente por conta e risco da minha parte. A Trocafone com certeza é o maior site de aparelhos seminovos aqui no Brasil. Mas de uns tempos pra cá eu fui procurando algumas alternativas a ela e eu encontrei esse outlet do celular. E depois de 3 vezes que eu comprei lá e uma vez que eu vendi lá, eu percebi que tinha algumas coisas que eu gostaria de falar pra vocês a respeito dessa loja e do porquê talvez valesse a pena você conferir lá também. Para começar, eu vou dar um pequeno tour do site. Então, como na Trocafone, a gente tem várias condições que os aparelhos se encontram. Na Trocafone são condições estéticas, nós temos excelente, muito bom e bom. No outlet do celular, as condições vão um pouco além da parte estética, ok? Para começar, o mais barato normalmente é o aparelho seminovo, que são os que as experiências que eu tive foram de aparelhos seminovos, ok? Esses aparelhos são aparelhos que provavelmente a própria empresa comprou de pessoas que enviaram para lá, eles fizeram revisões nos aparelhos e venderam. São os aparelhos mais baratos por serem usados mesmo. Ao contrário da Trocafone, os aparelhos acompanham carregador, além dos normais nota fiscal e 3 meses de garantia. Um aparelho um pouco mais caro são os aparelhos de vitrine. Esses aparelhos são, segundo eles, apenas foram utilizados como mostruário em lojas de telecomunicação. Então eles são mais caros, obviamente, por não serem usados propriamente ditos. E eles têm uma garantia maior de 6 meses, além da nota fiscal e carregador paralelo, assim como no que eu disse originalmente, né? Nessas duas categorias, os carregadores não são originais. Por fim, a gente tem os aparelhos novos, que acompanham caixa de fábrica, acessório de fábrica, esse tipo de coisa. Eles nunca foram usados. A Trocafone também recentemente começou a vender aparelhos novos, mas assim como na Trocafone, a outlet do celular não tem exatamente preços tão competitivos quanto grandes lojas do varejo. Então, sinceramente, essa condição de aparelhos eu não recomendo tanto. No mais, outra característica que o site também proporciona é a venda. É possível cotar quanto eles vão pagar no seu aparelho, dependendo das condições que você diz que ele está. E aí eles enviam correios para sua casa buscar o aparelho, e aí depois eles analisarem para ver se o aparelho está realmente nessas condições que você disse, eles pagam o preço oferecido ou enviam uma nova proposta, dependendo de se o aparelho está um pouquinho diferente do que originalmente eles pensavam que estaria, né? Agora um pouco das minhas experiências comprando lá. O primeiro aparelho que eu adquiri lá foi o Redmi Note 10, que foi adquirido ali por volta dos R$990. Um ótimo preço na época, principalmente. O aparelho estava em ótimas condições quando ele chegou para mim. Ele só tinha alguns leves riscos na tela. Não tive nenhum problema com ele. A bateria ainda estava ótima, mesmo ele já sendo um aparelho usado, tudo nos conformes. O segundo aparelho que foi adquirido lá foi um S10 Lite, ali por volta dos R$1.250. Até hoje é um preço bem competitivo por um aparelho daquele. Novamente, sem nenhum problema. Ele apresentava até menos sinais de uso. A bateria estava ótima, nada na carcaça, extremamente novo. Por fim, foi um Galaxy Note 10 que foi adquirido lá também por R$1.700. O único problema que eu tive com esse aparelho era que, por conta já da idade, nesse caso talvez um pouco maior do que a dos outros, a tela ficava suja extremamente fácil. Isso tem a ver com o fato de, por conta do aparelho ser usado, ele obviamente já tem um certo uso, depois de um tempo, a película protetora contra a oleosidade, que tem mais ou menos em todos os celulares, ela vai perdendo a sua eficácia. E nesse caso ele juntava com oleosidade e sujeiras mais fácil. Era uma chatice, mas se eu colocasse uma película em cima, resolvia o problema. Ele não tem necessariamente a ver com as condições do aparelho, só de sim você estar comprando aparelhos usados, mais antigos, né? Nessas 3 experiências, então, como eu disse, eu não tive problema nenhum. E eu também não tive problema nenhum vendendo. Mais recentemente eu adquiri um iPhone SE 2020, mas como eu já disse, inclusive no review desse aparelho, o aparelho não estava exatamente nas melhores condições estéticas. A carcaça estava bem marcada e a traseira já tinha sido trocada. Muita gente, inclusive, foi lá nos comentários falando: isso aí não é um iPhone SE, é um iPhone 8. Na verdade, era sim um iPhone SE, mas a traseira era de um iPhone 8. Realmente, a pessoa, obviamente, tentando baratear um pouco os custos na hora de ter que trocar a tela, o vidro traseiro, por conta de ter um acidente, provavelmente.
ele acabou comprando um vidro de um iPhone 8, que é exatamente igual, proporções, só que obviamente a cor é um pouco diferente, o símbolo da Apple está numa posição diferente. Com esses detalhes e tudo mais, eu não senti tão à vontade de vender o aparelho localmente, então eu quis testar finalmente o mecanismo de venda do outlet do celular. Ao contrário da Trocafone, que avaliou o aparelho apenas em R$600, o outlet do celular pagava razoavelmente bem para eu, pelo menos, considerar vender para eles, né? Originalmente, então, com todos esses detalhes estéticos, eu acabei baixando o preço na hora de eu comprar ele e consegui por R$1.000. E a outlet do celular estava pagando R$1.082 nas condições ótimas. Mas o aparelho não estava nas condições ótimas. Pelas configurações, pelas determinações lá do site, respondendo todas as perguntinhas, o aparelho sim estava em condições ótimas, porque em nenhum momento lá está escrito a respeito das condições estéticas, apenas funcionais. E estava tudo funcionando normal, a tela era super original ainda, enfim. Enviando para lá, eles ficaram uma semana para avaliar o aparelho e eles me mandaram uma contraproposta. E eles não reclamaram nem tanto da condição estética do aparelho, eles apenas falaram que por conta da bateria, né, que estava com 83% da saúde, já não está muito boa, eles iam ter que fazer a troca e para isso eles pagavam um pouco menos no aparelho. Mas ainda assim valeu a pena, eu acreditei, acabei perdendo um pouco de dinheiro em relação ao quanto eu paguei, mas considerando que eu fiz vídeos aqui no canal a respeito do aparelho, né, mais do que um vídeo, eu acreditei que valeu a pena e eu aceitei, e no mesmo dia eles me mandaram um Pix com pagamento. Ou seja, experiência de venda aprovada também. Para concluir, então, esse vídeo foi basicamente uma mensagem dizendo para você que está procurando um aparelho usado e que pesquisou ali alguns preços na Trocafone, eu realmente acho que vale a pena você conferir a outlet do celular também. Em questão de compras e vendas, eu tive a mesma experiência que eu tive no Trocafone. Ótima experiência, tranquilamente. E os aparelhos, às vezes, no outlet do celular acabam mais baratos. E em questão de vendas, você vendeu o aparelho para eles, eu acho que na maior parte das vezes, a outlet paga muito melhor do que a Trocafone. Talvez as margens sejam menores, enfim. Com certeza, se você está procurando um aparelho seminovo, vale a pena você considerar esse site também. Se vocês curtiram esse vídeo, com certeza deixem seu like, considerem se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse, né? E com certeza comentem aí se vocês conhecem algum outro site de aparelhos seminovos que vale a pena conferir também. Mas eu vou ficando por aqui, então vejo vocês semana que vem.